Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão, de aprendizado. Para iniciar, do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição Somos de Deus. Nós somos de Deus. 1 João 4:6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar da nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encerra-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramo-nos em sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Levemos, então, os nossos pensamentos, os desvencilhando dos problemas, das preocupações da matéria e buscando o alto, para que renovemos nossas forças, para que o entendimento possa ser fácil, possa ser claro, nos auxiliando na caminhada. Que Jesus, nosso querido Mestre, encha os nossos corações da alegria, do entusiasmo que necessitamos para percorrer as estradas desse mundo com a cabeça erguida, confiantes no poder, no amor de Deus por cada um de nós. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare, mas não só a nós que aqui nos encontramos, principalmente aqueles que sofrem. Há tantos países, há tantos povos em guerra, há tantas crianças sem escola, sem lar, sem família. Viaja, Pai, a cada canto desse planeta, reconforta cada coração e dá-nos a todos a força para prosseguir. E é em Teu nome que mais uma vez aqui nos reunimos, buscando compreender os ensinos que o Cristo nos legou. Fica conosco mais esta noite e que assim seja. Então nós vamos passar a palavra para o nosso querido companheiro Geraldo, que vem lá de Governador Valadares, tão distante, para falar para nós. É sempre uma alegria recebê-lo, ok? Palavras. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre permaneça com todos nós. Agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade de trabalho. Agradecemos esta casa de Dr. Bezerra de Menezes pelo convite, pelo carinho que sempre nos recebe, né? Nos dando aí a oportunidade de dividir com os irmãos as nossas dificuldades, os nossos anseios e trazer os ensinos que não são nossos, são dos nossos companheiros encarnados, desencarnados, que vêm para facilitar a nossa caminhada, já que nós estamos aí, abraços dados, com muitas dificuldades, com muitos obstáculos, vivendo momentos de atrocidades. Então, a gente vem para buscar
esses ensinamentos não para resolver os nossos problemas, para nos dar forças, entendimento, para que nós possamos caminhar com mais leveza. As virtudes do Sermão da Montanha está nesse livro, O Código do Monte. Sérgio Luiz da Silva Lopes, é um companheiro do Rio Grande do Sul, que vem trazendo a caminhada, mais um caminho, mais uma estrada de entendimento para as virtudes do Sermão da Montanha. E Aristóteles nos fala, nos diz, que nós não nascemos virtuosos, que nós precisamos conquistar virtudes, porque as virtudes estão como sementes em todos os corações. Então, é um trabalho que cada um de nós precisa realizar. Mas o autor fala para nós que nós não somos espíritos de hoje, nós somos espíritos milenares. Cada um de nós já alcançou virtudes. Nós já estamos num patamar dessa montanha, né? Ele vai apresentar para nós uma montanha e cada um já está num patamar dessa montanha. Cada um de nós já tem condições de parar nessa estrada, nessa subida, olhar para trás e enxergar a estrada pela qual cada um de nós já passamos. Nós já podemos e devemos orientar os nossos companheiros que estão nessa caminhada, aqueles que estão vindo na retaguarda, lembrando aos companheiros o caminho mais certo a seguir, porque cada um de nós já passou por dificuldades, já adentrou em atalhos nessa subida, e fatalmente esses atalhos nos levaram ao pé da montanha. Há dificuldades que nós precisamos refazer a caminhada. Então nós já temos condições de auxiliar e devemos ter o compromisso de auxiliar os companheiros que estão na retaguarda. Da mesma forma como nós todos somos auxiliados pelos companheiros que estão à nossa frente. E essa caminhada vai nos levar da base da montanha, em que nós começaremos hoje falando da humildade, é a virtude que está na base da montanha, é a virtude que nós precisamos reforçar, entendendo que todos nós já estamos no patamar da montanha. Então todos nós já temos momentos de humildade, todos nós temos momentos de resignação. Quando nós vamos falar bem-aventurados aflitos, todos nós temos momentos de mansuetude, todos nós temos momentos de fé, principalmente quando as coisas estão caminhando com tranquilidade. Todos nós temos momentos de misericórdia, todos nós temos momentos de pacificação. Então todos nós já alcançamos virtudes. E a fala do companheiro é para que nós possamos reforçar a nossa caminhada, através do entendimento e da prática do dia a dia. E ele fala que desenvolver as virtudes é como escalar uma montanha. Como toda subida é árdua e cheia de sacrifícios. Então, quando Jesus veio nos mostrar o caminho a seguir, ele fala primeiro no Sermão da Montanha, ele traz a sua plataforma de ensinamentos. Depois ele começa a vivenciar para nos mostrar o caminho a seguir. Mas Jesus não nos prometeu facilidade. Não nos prometeu facilidade de tal modo que ele encerrou na cruz, para nos mostrar que cada um precisa pegar a sua dificuldade, a sua montanha de dificuldade e caminhar passo a passo. Mas a garantia que ele nos dá, que estará conosco
até que nós consigamos chegar ao aprisco do Pai, ao topo da montanha. E todos nós chegaremos. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns que vão com mais amor, porque a dor só vem quando o amor já tentou de todas as maneiras. Então, muitos de nós vamos subir pelo amor, outros pela dor, mas todos nós chegaremos ao aprisco do Pai. Nenhuma das ovelhas ficará perdida. Ele fala que só tem valor aquilo que conquistamos com trabalho e com persistência. De outra forma, nada prevalece. E veja bem que na nossa caminhada nós já entendemos isso. Que todas as nossas conquistas que vieram fáceis, foram embora fáceis. Os mais antigos, que aqui estão, conhecem fatos e mais fatos de pessoas que receberam de graça e do mesmo modo que veio, foi embora. E tiveram que começar uma jornada de conquista, porque só tem valor aquilo que nós conquistamos com amor, com persistência e com muito trabalho. Veja bem que quando nós, aos trancos e barrancos, conseguimos comprar aquela tão sonhada casa própria, em que a gente abre mão de muitas e muitas coisas, vende quase tudo que tem, adquire a casa e quando vai registrar no cartório, ainda tem que gastar mais alguma coisa que não tem que tirar, mas sofre mais um pouquinho e adentra a casa própria, que vai pagar em 35 anos, e é uma felicidade indizível. Só quem fez essa conquista sabe do prazer que é. O prazer é tão grande e inebriante que não muito tempo depois de 10 anos, que as coisas estão mais ou menos caminhada pelo trabalho, pela persistência da luta que continua, não raro, e na maioria das vezes, nós queremos quitar a casa própria. E aí trabalha de novo, junta tudo de novo e vai lá e quita a casa com o suor, com o sangue do trabalho. E aí, novamente, uma alegria indizível. Uma alegria inebriante que permanece. Porque só tem valor aquilo que nós conquistamos com trabalho. No Sermão da Montanha, o autor vai trazer para nós que em cada bem-aventurança se destaca uma virtude e que parece não ter sido apresentada ao acaso. E ele fala de uma progressão que faz refletir o nosso caráter evolutivo, começando pela humildade, começando pela base da montanha. Não tem outra saída. Nós só podemos subir a montanha se nós chegarmos na base. Ele fala que as virtudes, elas estão entrelaçadas, interligadas umas às outras. Que nós, ao avançarmos em uma virtude, fatalmente nós avançamos nas outras. Quando nós avançamos em humildade, fatalmente nós avançaremos em resignação, em mansuetude, alcançaremos em misericórdia, alcançaremos em caridade. Vejam, orgulhoso, humilde, não existe. Orgulhoso, manso, não tem. Então, à medida que nós avançamos em uma virtude, fatalmente nós vamos avançando na outra. E ele fala que nas 8 bem-aventuranças, 8 passos de caminhada evolutiva rumo à plenitude. Sair da base da montanha para chegar ao topo, saindo da humildade para chegar na caridade que está situada na Cidade Luz. Caridade, nós vamos falar, porque nós temos a pretensão de voltar aqui pelo menos mais
10 vezes para continuar falando das bem-aventuranças. Então, a caridade está na cidade luz, está no topo da montanha. Então, nós iniciaremos a caminhada na base da montanha e fatalmente chegaremos no topo da montanha. Então, são 8 passos para sair da simplicidade, porque nascemos simples e ignorantes. Todos nós, do mesmo ponto de partida, mas com todo o potencial para chegar à angelitude, para chegar ao aprisco do Pai. Humildade e virtude que nos dá o sentimento de fraqueza, característica de submissão daquele que se coloca abaixo dos outros. Virtude que nos dá a condição de modéstia. Ela tem origem em humus, que no latim significa terra. Humilde é a pessoa que possui a lucidez da sua natureza mais básica, que nasce da terra. Humilde é a pessoa que entende as suas fragilidades, as suas necessidades, que não se coloca acima dos outros, que entende que todos nós somos irmãos e que trabalha numa fraternidade para alcançar os resultados em favor dela a partir do momento em que trabalha pelos companheiros de caminhada. Então precisamos trabalhar para fortalecer a humildade, porque ela está na base da montanha, ela é a base da nossa caminhada. Nada se inicia se não for pela humildade. É um trabalho, nós vamos repetir lá na frente, que precisamos realizar cada um por si só. É um esforço de cada um de nós. As 3 primeiras bem-aventuranças vai nos levar a uma caminhada de nós, com o nosso entendimento e trabalhando para que, na 4ª bem-aventurança, onde nós falaremos da fé, Jesus vai nos apresentar uma ligação com o divino, uma força maior que vai nos amparar, que vai nos ajudar e que vai colaborar conosco nessa subida. Então, as 3 primeiras bem-aventuranças, iniciando pela humildade, nós precisamos trabalhar por nós mesmos. E ele fala que, como na subida da montanha, é preciso primeiro chegar-se no pé do monte. A evolução espiritual tem a mesma dinâmica. Se não tivermos humildade, não conseguiremos alcançar resignação. Virtude dos bem-aventurados aflitos, a virtude que nos dá o entendimento de que o Pai é soberanamente justo, perfeito, misericordioso e que nós estamos passando por dificuldades para o nosso bem, que nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Então nós resignamos, nós temos uma aceitação e essa aceitação tem que vir do coração. E se não tivermos humildade, não tem jeito de ser resignado. Não tem jeito de aceitar que nós estamos colhendo aquilo que plantamos. E aí, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, nós vamos falar que o Pai não gosta de nós. Que essa colheita não era nossa. Que essa colheita era do vizinho, que tudo para ele flui nas suas maldades, nas coisas erradas que ele faz, e que nós estamos passando por um sofrimento que era de outro e que não era nosso. Então precisamos embasar a nossa humildade, a ter esse entendimento que somos todos filhos do mesmo Pai. O que nos faz diferente são as nossas lutas, nossas conquistas, para alcançar as virtudes que nos levarão ao aprisco do Pai. E ele fala que moralmente avançamos à medida que vencemos pelos nossos esforços o monte das dificuldades e dos desafios. Desafios que são para todos nós. Dificuldades todos nós temos.
A diferença vai ser como cada um de nós enfrenta as suas dificuldades. A diferença vai ser que cada um de nós, através do nosso entendimento que o Pai é soberanamente bom, justo, perfeito e misericordioso, se eu estou passando por uma dificuldade, é para que eu consiga, lá no futuro, conquistar a felicidade. Do mesmo modo em que nós, quando adquirimos a casa própria, persistimos, passamos por dificuldades, por obstáculos, na luta para a conquista. E quando nós conquistamos, a felicidade vem. A alegria vem. E tudo que nos ocorre, que nos acontece, é para nossa felicidade. E na maioria das vezes, nós olhamos para trás, lá no futuro, e falamos assim, se não tivesse me acontecido aquilo, se eu não tivesse passado pelaquela dificuldade, se eu não tivesse perdido aquele emprego, se eu não tivesse perdido aquela viagem, aquele ônibus, aquele trem, aquele avião, se eu não tivesse desfeito aquele negócio, que era o negócio dos meus sonhos, foi tamanho o sofrimento, mas hoje a gente enxerga, tudo veio para o nosso bem. Tudo. E o autor fala para nós que não há como avançar sem esforços, com as devidas paradas para a recomposição de forças. Por isso o Pai nos dá tantas quantas forem as oportunidades necessárias para que nós saiamos da simplicidade e cheguemos à angelitude. As nossas reencarnações, a pluralidade das existências, são oportunidades para que nós realinhemos a nossa caminhada, olhemos as nossas dificuldades, buscamos ajuda, nos preparamos e retornamos, e retornaremos tantas quantas vezes for necessário, para sairmos do pé da montanha, da simplicidade e chegarmos ao aprisco do Pai. E ele fala que tudo começa pela humildade, particularmente a caminhada da descoberta de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Base da filosofia de Sócrates. Sócrates, quando vai no oráculo de Delfos, ele depara com essa frase no portal do oráculo, aonde ele vai buscar o seu entendimento para compreender a sua caminhada. E ele encontra e coloca, conheça-te a ti mesmo como base da sua vida. E nós precisamos, para darmos início a essa caminhada, de conhecermos a nós mesmos. Porque se nós não nos conhecermos, nós não saberemos o que precisamos ajustar para continuar a caminhada. Veja bem que quando nós queremos fazer uma reforma na casa, nós chamamos o pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro, o arquiteto, e ali fazemos o levantamento de tudo que nós temos que fazer para fazer aquela reforma. E aí relacionamos lá, né, aquilo que nós precisamos fazer, precisamos pintar as paredes, trocar as portas, trocar a janela, mexer no piso. E aí quando fazemos o orçamento, nós falamos assim, não vai dar. É muita coisa, é pesado demais. Mas vamos começar fazendo uma pintura, vamos fazer uma fachada aqui, melhorar o ambiente, e à medida em que nós formos adquirindo os bens necessários, nós vamos dando seguimento à nossa reforma. Conhecer a nós mesmos nos leva no mesmo caminho. Conhecer as nossas dificuldades
para que nós possamos, colocando em pratos limpos as nossas dificuldades, começarmos a escolher aquilo que nós vamos trabalhar. Porque as dificuldades são muitas. Nós ainda estamos a braço dados com o orgulho e com o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Nós precisamos tirar essa couraça e começar a aguar, começar a colocar para fora, começar a adubar essas virtudes que está no coração de todos nós. Mas precisamos conhecer as nossas dificuldades para podermos, tirando esses filhos do orgulho, do egoísmo, começarmos a deixar fluir essas virtudes. Então é um trabalho que nós precisamos fazer. E ele fala que olhar para si implica em estar aberto a perceber o que se tem de bom, que é o mais fácil, mas também perceber o que nós temos de ruim. Reconhecer as qualidades é fácil. Difícil é ter a coragem de perceber as próprias fraquezas. E ele fala que esse é um grande risco de negar o que se tem de humano, de frágil em nós mesmos. Faz parte da nossa caminhada, as fragilidades, as nossas fraquezas. Mas negar essas fraquezas é parar na subida da montanha. É parar, é paralisar. Porque não tem como nós nos adiantarmos se não começarmos a trabalhar nas nossas dificuldades, colocando para fora as nossas virtudes. À medida em que nós trabalhamos as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, fatalmente as virtudes vão aparecendo. E à medida em que nós avançamos, nós nos fortalecemos e as coisas vão ficando mais fáceis. Ou não. Eu estou vindo, a minha origem de igreja católica. No tempo, na minha época, a gente sempre falava assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. A maioria conhece o termo. A doutrina espírita nos fala assim: quanto mais eu me fortaleço, mais eu vou quitando as minhas dívidas. Quando nós passamos algum tempo nos fortalecendo para quitar a casa própria e atingir a felicidade, o ápice da nossa felicidade, e falar assim: quitei a casa, agora é minha, eu faço o que eu quero. Quanto mais eu me fortaleço e quito as minhas dívidas, porque o Pai é soberanamente justo, bom, perfeito, porque o Pai só nos cobra uma dívida quando nós temos condições de pagar. Nós só pagamos uma dívida, a justiça divina, se nós tivermos condição de pagar. Porque senão o Pai não seria bom, não seria justo, não seria misericordioso. O Pai não coloca fardo pesado nos ombros que não dá conta. Então, à medida que eu me fortaleço, vão me entregando as minhas dívidas. E quando eu quito as minhas dívidas, eu me sinto feliz. Vejo que as coisas vão acontecendo. E outra coisa, Meimei fala que quando a justiça divina vem nos fazer uma cobrança, e que nós somos encontrados no trabalho, no bem, a misericórdia divina suspende a cobrança por tempo indeterminado, para que nós, em trabalhando, em angariando condições de pagar, a gente quita a conta, a gente paga a dívida.
Porque a cobrança divina não é uma lei de talião, é um aprendizado. Então, à medida que eu aprendo que eu estou trabalhando do bem, não precisa ser feito. A prática do bem, a vivência do amor cobre 1 milhão de pecados. Por isso que nós falamos que à medida em que nós estamos trabalhando no bem, nós passaremos pelas dificuldades, mas passaremos com mais leveza, porque estamos sendo amparados. A espiritualidade não vem para nos tirar a dificuldade, mas para nos dar força para passar por ela. Porque a colheita é nossa. Se nós colhermos com esse entendimento de amor, de carinho, nós colheremos com mais carinho. Vamos machucar, sim, porque os espinhos foram nós que plantamos. Mas à medida em que nós colhemos com carinho, sem ódio, sem rancor, a espiritualidade nos ajuda, os nossos mentores, nossos amigos espirituais nos ajudam na colheita. E nessa colheita, nesse espinho, vem as flores e nós plantamos flores. E aí a nossa caminhada fica mais leve. Ao contrário, quando nós não compreendemos, que nós achamos que a colheita não é nossa, nós colhemos porque temos que colher, a gente planta aquilo que escolhe, mas a colheita, ela é rigorosa, ela é nossa. Então, se a gente não acredita nesse Pai, nessa bondade, a gente colhe com rancor, com ódio. Não recebemos ajuda, porque também não sabemos pedir ajuda, porque para pedir ajuda, precisa ter humildade, precisa entender que o Pai é justo, que Ele é perfeito, que Ele é misericordioso. Então, a gente colhe com ódio e vai plantar espinhos. E vai colher espinhos. E vamos colhendo espinhos. Até que nós tenhamos o entendimento da soberana bondade, justeza do Pai. E aí a gente começa a caminhar melhor. Porque a ajuda está sempre ao nosso lado. Porque todos nós somos amparados. O orgulhoso não tem essa disposição. Ele julga-se bom o suficiente e não vê falhas em si, só nos outros. Por isso nós precisamos observar o que nós estamos olhando para os nossos companheiros de caminhada e entendendo aqui, nesse momento, que nós precisamos enxergar os nossos companheiros de dentro de nossa casa. Porque dentro do nosso lar é que estão as nossas maiores dificuldades. Os nossos inimigos estão dentro do nosso lar. Nós não temos inimigo na rua. As nossas dificuldades estão dentro de casa. Nós encarnamos com os nossos desafetos, mas com a bondade do Pai, também com os afetos. Estamos encaminhados com os afetos, com os desafetos. Quando eu tenho problema com o filho, a mãe vem para colocar os panos quentes e ajustar ali uma caminhada em que nós precisamos resolver a situação. Então, as nossas maiores dificuldades é porque nós enxergamos as dificuldades dos companheiros de caminhada. E aí o que acontece? Criamos expectativas que eles têm que nos devolver um relacionamento de troca. E aí, nessa expectativa, ele não está no patamar da caminhada, ele não tem aquilo para me devolver, para me dar de acordo com o que eu desejo, e eu começo a minar a nossa caminhada, o nosso relacionamento. Então, criar expectativa daquele companheiro que não tem o que vai me retornar, nos faz minar a nossa caminhada. O orgulhoso, por isso mesmo, não se avalia, apenas observa o erro do outro.
E nós precisamos trabalhar isso em nós, principalmente com os nossos companheiros de dentro de casa. Depois, subsequentemente, com os nossos companheiros de trabalho, com os companheiros de casa espírita, de templo evangélico, de igreja católica, os nossos companheiros vizinhos. Os prepotentes não vê nada para melhorar ou para mudar, como se já fossem melhores ou se já estivessem prontos. Prepotente, aquele que não ainda tem a potência de entendimento. Por isso ele precisa da força. Ele ainda não é potente. Por isso o orgulho. Por isso o ataque. Por isso a violência. Prepotência significa insegurança, imaturidade, um anúncio de quem ainda não chegou à potência. Quem está seguro de si não precisa anunciar-se. Menos ainda de impor-se, porque está tranquilo da sua posição. E por isso só tem maturidade na humildade. Uma virtude que não se anuncia. Humilde, ele é aquilo que ele é, ele vivencia o que ele é. E quando a pessoa falar assim, eu sou bastante humilde, pode saber que está enraizado de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Porque a humildade não se anuncia. Geraldo Leite, humilde, não bate nos nossos ouvidos. O autor fala da vaidade e do orgulho, e ele diz que eles se disfarçam de várias maneiras. E ele fala da vaidade intelectual, nós não vamos falar das outras. E ele fala que trata-se daquela pessoa com aparência de simples, bacana, despojada, mas que quando começa a falar, em suas frases encontramos sempre o pronome eu. E é falante. E quando chega no meio, ninguém mais fala. Só ele fala. Qualquer assunto que surgir, ele conhece, ele sabe mais. São pessoas, ele vai falar, a vaidade intelectual demonstra atraso espiritual e insegurança. Tornam-se pessoas desagradáveis na convivência. Se vocês não conhecem, nós precisa compreender e entender, para que nós não caiamos nessa cilada. Porque o companheiro que tem essa vaidade intelectual, que sabe tudo, que conhece tudo, e que tudo que as pessoas falam, ele tem uma fala a mais, ele sabe um pouco mais. É difícil conviver com uma pessoa assim. É muito difícil. E nós precisamos tomar o cuidado. Porque aquele que é humilde, ele não se anuncia. Aquele que é humilde, ele é modesto, ele abre mão para o outro ser maior do que ele. Ele se deixa ficar abaixo do outro. Na relação com os outros, o orgulhoso é um fracasso. Ninguém suporta uma pessoa que tem sempre razão. Marca do orgulhoso e do prepotente. E nós precisamos tomar cuidado, porque muitas das vezes nós somos prepotentes, nós somos vaidosos, muitas das vezes nós sabemos mais do que o outro e mostramos, porque essa é a característica do orgulhoso, do prepotente. O autor fala para nós que nos nossos relacionamentos só há resolução de conflitos quando um ou ambos reconhecem as falhas e limites. Só vamos solucionar dificuldades na caminhada e nós voltamos de novo para dentro do nosso lar se nós conhecermos a dificuldade do companheiro.
se nós conhecermos os nossos limites, as nossas dificuldades. Porque à medida em que nós criamos expectativa com o outro, nós minamos o nosso relacionamento. À medida em que nós compreendemos que cada um está num patamar e ele só dá aquilo que ele tem, e nós fazemos o bem pelo prazer de fazer o bem e seguimos, a nossa caminhada a breve tempo vai ficar uma caminhada mais tranquila, porque o companheiro também vai entender as nossas dificuldades. E aí, na maturidade de entendimento, nós caminhamos com mais leveza. E muitas das vezes nós demoramos anos e às vezes vidas para ter esse entendimento e vamos ali sofrendo numa caminhada interminável. No entanto, para ceder é preciso humildade. Pode representar fraqueza, mas é preciso muita coragem e força interior para ceder, para caminhar um passo a mais, entendendo que o companheiro ainda está na dificuldade. Mas, se nós conseguirmos fazer o bem pelo prazer de fazer o bem e seguir em frente, nós conseguiremos caminhar com mais leveza, com mais facilidade. E a breve espaço, nós conseguiremos alcançando o outro, lado a lado com o outro, cada um entendendo as dificuldades, cada um recebendo aquilo que o outro tem para dar e doando aquilo que pode ser dado. Fazer o que nos é possível fazer. Ele fala que para vencer numa briga, basta ter força física ou alguma vantagem. Para vencer a si mesmo, além da força interior, é preciso desarmar-se das vaidades, dos pontos de vista e do orgulho. E muitas das vezes a gente fala assim, cansei, só eu faço, só eu abro mão, cansei. E aí nós começamos a minar os nossos relacionamentos. Porque nós viemos na família que nós escolhemos, com as pessoas que nós escolhemos, com os amigos que nós escolhemos, para aquela caminhada, para solucionar dificuldades naquela caminhada. Mas se nós não abrirmos mãos das nossas necessidades em favor do companheiro, vai ser difícil. E muitas das vezes nós vamos caminhando pela dor. Porque o amor faz de tudo, nos mostra o caminho. Faça o que é possível fazer e siga em frente. Não espere. Faça como o Pai. Só cobra aquilo que nós temos condições de pagar. E Ele faz conosco. E nós não fazemos com o companheiro de caminhada. Nós queremos o receber no momento em que nós ofertamos. E às vezes o companheiro não tem para dar. E muitas das vezes nós desanimamos. Muitas vezes. Não dou conta mais. Tudo que eu faço é pouco. Mas porque nós criamos expectativa de retorno. E muitas das vezes o companheiro não tem para dar. A sociedade aplaude mais os que se mostram arrogantes e impositivos. São considerados pessoas de personalidade. Quantas vezes nós admiramos pessoas pela personalidade, pela prepotência, pelo orgulho, e nós chamamos de personalidade forte. Aquele que se submete, que passa despercebido, é fraco. Forte é o que ataca, fraco é aquele que não reage. É esse o nosso entendimento. Quando Jesus fala em pobres de espírito, Ele está se referindo aos humildes.
muitas das vezes nós consideramos estranho que Jesus tenha se referido aos humildes com a designação de pobres em espíritos. Porque para nós, no nosso entendimento, para muitos de nós, meu inclusive, pobre em espírito, pessoas de baixo calão, pessoas ralé, pejorativo. Isso é um pobre coitado, isso é pobre de espírito. Mas veja o que Haroldo Dutra fala para nós, que vai nos dar um entendimento bacana. Assim como alguém é pobre materialmente e necessita de recursos materiais, o pobre em espírito necessita de recursos espirituais. Aqueles que precisam de recursos materiais, pobres em produtos materiais. Aqueles que necessitam de recursos espirituais, ele é pobre em espírito. Chamar de pobre em espírito, portanto, refere-se à abertura de quem sabe que necessita enriquecer-se espiritualmente, em evoluir, em alcançar, em conquistar as virtudes que Jesus nos traz para nós no Sermão da Montanha. E ele fala, olha, Mateus era intelectual. Aos 12 anos de idade, era cobrador de impostos. Era rico, aos 12 anos de idade. Mas era pobre em espírito, querendo enriquecer-se espiritualmente. Porque ele conhecia Jesus, assim como os outros, foi preparado pelo Cristo no mundo espiritual. E quando Jesus olha para ele e fala, Mateus, segue-me, ele larga a sua coletoria, larga toda a sua riqueza, larga toda a proteção de Roma e segue Jesus. Porque ele estava necessitado e desejoso de enriquecer-se de valores espirituais. Sem humildade, o espírito não pode desvencilhar-se da trama das sombras, a que ainda se vincula no plano da animalidade, que todos nós deixamos para trás após a auréola da razão. Sem humildade, nós não conseguiremos deixar para trás o orgulho e o egoísmo. Nós não conseguiremos deixar para trás o nosso instinto animal. Como se nós, através da humildade, olhássemos para dentro e constatássemos: estou pobre em espírito. Necessito enriquecer-me de novos valores, os valores de natureza espiritual. Os valores que vai nos enriquecer, valores que o Cristo nos apresenta na sua caminhada, as virtudes do Sermão da Montanha. A humildade é a única tesoura capaz de cortar o homem, já na idade da razão, mas que ainda se encontra atado ao peso da própria animalidade. Humildade, a única tesoura que consegue cortar os nossos laços com o homem velho. Tão falado. Quando eu me desequilibro lá em casa, porque eu também desequilibro, viu, gente? Eu desequilibro, né? Então, eu estou aqui, não precisa achar que eu estou lá, não. Eu estou, ó. Quando eu desequilibro, a minha mulher fala assim, vou sair que o homem velho está chegando. E é duro escutar, viu? E aí a gente fica, né, naquela culpa, naquele remorso, e não tem outra saída. Tem que olhar para dentro e falar, ai meu Deus, preciso cortar esses laços difíceis de cortar. Humildade, a base para nós adentrarmos ao aprisco do Pai. O primeiro caminho, a base da montanha. Jesus via por dentro. Ao contrário de nós que mal vemos por fora.
Ele sabia que os deslizes humanos são mais facilmente corrigíveis se o indivíduo tiver humildade. Basta humildade. Jesus sabia que facilmente nós conseguiríamos resolver a montanha de dificuldades que nós temos, os nossos vícios que vêm atrelados ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade. Jesus sabia que se implantássemos na nossa base, na nossa caminhada, a humildade, nós conseguiríamos vencer as nossas dificuldades. É por isso que a primeira virtude é a humildade. Todas as demais serão possíveis, desde que na base haja o alicerce da pobreza em espírito. Então precisamos, entendendo que todos nós temos momentos de humildade. Todos nós alcançamos virtudes. Todos nós estamos num patamar da montanha, mas precisamos, para continuarmos a caminhada, muitas das vezes, fortalecer a base. Muitas das vezes, nós ainda nos desequilibramos. Nós ainda deixamos aparecer esse homem velho, aparecer essa animalidade que nós ainda estamos atados a ela, por falta do equilíbrio. E o equilíbrio, ele só pode vir se nós tivermos humildade. Por isso, a primeira bem-aventurança vem nos falar da humildade. Jesus nos indicou um tesouro. Kardec deu-nos o mapa, mas a escalada de cada um de nós. Nós, pelo entendimento, pelo conhecimento, buscar a conhecer a nós mesmos, colocar para fora as nossas dificuldades, entender que somos filhos do mesmo Pai, entender que somos ainda espíritos em dificuldade, em caminhada, que nós ainda necessitamos do amparo da proteção, que nós ainda precisamos amparar aos companheiros que estão de caminhada, lembrando primeiramente os companheiros dentro do nosso lar. Com esse entendimento, trabalhando a nossa simplicidade, a nossa humildade, nós nos fortaleceremos para seguir adiante na caminhada. Então, meus irmãos, fica aí a reflexão da noite que o nosso companheiro Sérgio Luiz da Silva Lopes, no livro Código do Monte, traz para nós, para que nós possamos retornar aos nossos lares, mentalizar esses ensinamentos, maturar, pedir ajuda dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos de luz, para que nos dê força para que nós possamos, a cada dia, com perseverança, trabalhar nesse entendimento da humildade, que vai nos fortalecer para alcançar fatalmente as outras virtudes. Que Jesus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Muita paz, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Geraldo, nossa gratidão por você nos despertar, porque a nossa maior luta aqui é conosco mesmo, né? E quando a gente conseguir alcançar esse primeiro patamar do monte que a gente tem que subir, né, que é o da humildade, a gente já vai ter a nossa vitória bem garantida, né? Então, eu rogo a Jesus que te abençoe, que te dê um bom retorno e mais uma vez te agradeço. Amado Jesus, Senhor das nossas vidas, os nossos corações estão em júbilo, Senhor, pelas lições que nos foram
direcionadas hoje. E nós te rogamos as suas bênçãos infinitas, fortalecendo-nos no propósito de vivenciarmos essas lições em nossas vidas, conseguirmos atingir a humildade tão exemplificada pelo Senhor quando aqui esteve. Amado Jesus, abençoa a cada irmão que aqui se encontra presente, do plano físico, do plano espiritual. Envie os seus benfeitores amigos, aos nossos irmãos cujos nomes se encontram nos nossos livros de preces, necessitados de amparo, de socorro, de instrução, que cada um seja socorrido e amparado conforme a sua necessidade. Abençoa esta casa, que é um posto de trabalho ao seu dispor. Abençoa a todas as tarefas aqui realizadas e a todos os irmãos que de boa vontade doam do seu próprio tempo em benefício destas tarefas. Sê conosco sempre, divino amigo, e que nós sejamos sempre merecedores de estarmos na sua presença. Que assim seja.